Fala galera, beleza? Chegando para trocar uma ideia com vocês aqui ainda sobre o jogo de ontem, que depois de fazer uma reflexão, eu decidi observar e me apegar mais aos pontos positivos do que propriamente aos negativos, até porque muitos jogadores estrearam ontem, alguns reforços fizeram sua primeira partida com a camisa do Fluminense, teve garoto estreando da base, estreando no profissional, uma equipe completamente diferente. A gente está falando do Campeonato Carioca, que é um momento justamente para se fazer essas experiências. A gente, aliás, eu mesmo pedi isso, muitos pediram isso, para que o Diniz utilizasse mais o Campeonato Estadual para fazer experiência, para testar jogadores. E foi isso que ele fez ontem, né? Esse tipo de opção não vai fazer com que o Fluminense tenha, na minha visão pelo menos, é o que eu penso, tenha um decréscimo técnico, ou seja, enfim, que isso vai fazer uma grande diferença aí até o final do Campeonato Carioca. Pelo contrário, eu acho que é muito importante para que todos os jogadores possam ser testados, para que possamos observar, né, as características de cada um, como cada um pode se encaixar na equipe. E é claro, é o famoso laboratório que a gente fala para o próprio Fernando Diniz. Então eu vou citar aqui alguns destaques de jogadores que deram o seu cartão de visita e que podem ser opções interessantes aí para ao longo da temporada. E também trazer uma fala do técnico Fernando Diniz sobre essa questão de utilizar time titular, reserva ou mesclar as duas equipes. Deixa aqui o seu like, por favor. Se você já é aqui do canal do Lessa, já sabe, não? O like é muito importante. Seu comentário. Agora, se você não está aqui ainda no canal do Lessa, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Tô todos os dias aqui produzindo conteúdo, apurando, trazendo informações exclusivas para vocês diariamente. Então, conto muito com o apoio de geral, beleza? Vamos embora, vou começar falando aqui dos destaques que eu observei desse jogo. Até falei no Twitter ontem, ponto positivo para Giovanni Manson. O garoto entrou no segundo tempo, ele foi efetivo, ele de fato, né, ele não deu uma assistência, ele não fez um gol, mas não é só assim que a gente deve avaliar um jogador. É preciso ter em mente que esse menino tem 20 anos, ele veio da Europa, depois de uma passagem ele foi muito precocemente para a Europa, foi emprestado pelo Ajax por alguns clubes e agora volta ao futebol brasileiro após ter saído daqui do Brasil como uma promessa do Santos, como um jogador que sempre foi apontado com muita qualidade nas categorias de base. E ele entrou ontem. E assim, eu particularmente gosto muito de jogador que tem personalidade, que tem atitude, que tem coragem. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ele não se escondeu em nenhum momento, pelo contrário, ele deu a opção dos dois lados, ele pegou a bola, finalizou, olhando sempre para frente, sempre na vertical, e mostrou que não sentiu o peso da estreia. Pelo contrário, entrou ali como se já estivesse em casa. E é evidente que essa falta de entrosamento do time atrapalha, de um certo modo, a todo mundo. Né? Por isso que é difícil julgar atuações individuais nesse primeiro momento. Acho importante, talvez possa vir a ser um pouco chato e repetitivo nesse sentido, mas é importante a gente ter um pouco de calma na avaliação, tanto por bem quanto por mal. O jogador que foi bem agora não significa que ele vai fazer uma grande temporada, nem quem está indo mal, quem está começando mal, também não significa que vai ter uma temporada desastrosa. Por isso acho que é inteligente da nossa parte ter um pouco de cautela nesse sentido, para a gente não queimar etapas. Acho que é um processo e o Diniz aos poucos vai encontrar o que ele tem de melhor dentro do elenco. Então, em vez de valorizar pontos negativos, ontem, por exemplo, o Michel Araújo foi muito mal, mas ele atuou numa função que claramente não é muita dele, que é mais centralizado, se aproximando do atacante, às vezes jogando um pouco de costas. Ele não faz bem essa função, e ontem foi muito mal de fato. Mas por que não olhar pelo aspecto do Giovanni, né, que ele sim pode ser um substituto, pode ser o cara para entrar no lugar do Ganso, mesmo sendo muito jovem e sendo completamente diferente do Ganso. É importante ressaltar que o Ganso é singular. Você não tem substituto com as características dele. Ponto, parágrafo. E aí pode ser que o Giovanni seja a surpresa da temporada, quem sabe, né? Outra coisa que eu achei interessante, o Guga, na lateral direita, os dois laterais começaram muito mal. Muito mal no sentido assim, eles não apoiavam, estavam sem atitude para apoiar, não estavam conseguindo, ou estavam com receio de tomar a bola nas costas, enfim, muito preocupados com o posicionamento defensivo e não apoiaram. No segundo tempo, o Jorge dos reforços foi quem não jogou bem.
foi quem esteve abaixo, mas o Guga se soltou, começou a ir na frente, começou a arriscar, começou a tentar pisar na área, ir na linha de fundo, e aí fez uma partida bem interessante. Então pode rolar uma disputa por posição muito, muito interessante entre ele e Samuel Xavier para esta temporada. Isso é muito bacana porque eleva o nível de jogadores, eles vão ter que jogar muito, o Guga para tentar ser titular e o Samuel para tentar se manter como titular. Então isso vai ser bem interessante. Né? Eu gostei da atitude do Guga, correu muito, se esforçou, mesmo ainda sem o seu melhor ritmo, provavelmente ainda abaixo da sua capacidade física, se esforçou e correu demais e conseguiu arriscar mais para o final. E o próprio Pedro Rangel, que ontem começou jogando como titular, ganhou confiança do Diniz. Eu não acho que o Pedro Rangel vai ser o segundo goleiro, eu creio que o Vitorino vai assumir esse posto. Mas ontem, talvez por já estar no elenco, por já fazer parte do elenco desde o ano passado, o Diniz quis mostrar que confia no jogador, e ele correspondeu bem, começou um pouco inseguro, quase teve aquilo, se enrolou, pisou na bola ali, num passe meio na fogueira do Jorge, eu estava do outro lado, não vi tão bem a jogada, mas seria muito injusto com ele se acontecesse isso, ainda bem que não aconteceu. Depois fez boas defesas, mostrou segurança, foi crescendo dentro do jogo, então isso é muito bom, isso é muito interessante. Acho que o Diniz por esse lado acertou. Eu só fico um pouquinho preocupado, porque se o Vitor Eudes for o segundo goleiro, o ideal é que ele jogue o máximo possível, porque depois, se precisar dele, né, ele vai ter um pouco mais de rodagem. Mas enfim, o Diniz fez essa escolha, e eu acho que o Pedro Rangel também, dentro desses jogadores que estrearam ontem, ele foi bem. Né? E até o Felipe Melo, cara, fez uma boa partida ontem de primeiro volante. Conseguiu inverter boas bolas longas, que é uma das especialidades dele. Ele fez uma partida segura ontem, né? E jogou 90 minutos que ele não consegue já há muito tempo. Então isso foi um aspecto positivo também, porque ele vai ser um jogador que, se estiver bem fisicamente, em alguns momentos ele pode ser importante, já que ele é jogador do Fluminense e vai ficar até o final do ano. Vamos só assistir ao que disse o técnico Fernando Diniz sobre essa questão de mesclar o elenco, de misturar esses dois times, como até aconteceu ano passado, no time reserva que todo mundo queria como titular. Enfim, depois houve uma mescla ali. Será que isso vai acontecer também com esse Fluminense de versão 2023? E ter a chance maior de vencer o jogo do que de perder ou empatar, que foi o caso que aconteceu nesse jogo de hoje. E eu acho que o entrosamento, aí eu até discordo um pouco, o entrosamento ele vai ver eles jogando entre eles e eles se descobrindo, acho que eles vão ganhar um entrosamento talvez mais rápido do que mesclar, sabe? Evidentemente, se a gente estivesse jogando assim, se fosse duas partidas decisivas, eu ia colocar o time que eu acho melhor para ganhar esse jogo e esse, mas o jogo passado e esse. Mas a questão agora é que a gente está num processo de dar condição para que todo mundo, na hora que a gente for precisar mais à frente, tenha um entrosamento, tenha boas informações e tenha que jogar. Os jogadores só vão adquirir a melhor forma e o entrosamento, que é uma coisa assim, que é uma palavra que tem um pouco de subjetividade nessa palavra, e só vão adquirir esse entrosamento eles jogando, tendo a possibilidade de errar, para depois acertar e a gente insistir. Você pega aqui em 2019, a gente teve um começo, a gente foi indo, a gente teve a manutenção do time, um time só, né? Não fiquei trocando o time. E eles foram adquirindo entrosamento de uma maneira rápida. Esses também vão adquirir, porque agora você corrige no vídeo, então porque tem jogador que você mescla, você pode acontecer de um fazer um movimento, o outro não fazer, igual você está às vezes com uma coxa de retalho, que aí tem um aqui mais envelhecido e um mais novo, é capaz de rasgar. Então acho que a estratégia para esse momento é mesclar menos, e todo mundo ir ganhando um certo entrosamento um junto com o outro. Então o Lima vai evoluir praticamente na mesma velocidade que o Vitor Mendes e que o outro. E o outro ali já tá com o que a gente tinha ano passado. E aí, com o passar do tempo, acredito que um ou outro vai começar a migrar daqui para lá, de lá para cá, e vai ser eu acho que essa estratégia que você perguntou, talvez, acho que mais para frente possa acontecer de uma maneira com uma assiduidade maior. Mesclar um pouco esse time que jogou com outro time, talvez mais para frente. Então, assim, para mim tá muito claro que o Diniz ele quer entrosar os jogadores dessa forma, fazendo com que esses jogadores eles consigam se encontrar em campo, ganhar esse entrosamento, que eles possam se conhecer melhor, porque eles já vêm treinando juntos. Então, aparentemente, o Diniz não vai promover essa mescla agora. Só que isso não significa que ele não pode fazer alterações para o jogo contra o Madureira. Tirando, por exemplo, o Iago, colocando ou o Keno, ou colocando o próprio Lima. Enfim, não necessariamente isso não vai acontecer, mas essa mescla mais profunda, aparentemente, parece que, pelo que o Diniz disse, é mais para frente. Não é para agora.
Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse time para o próximo final de semana. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma agora nessa avaliação, pegar o que está acontecendo de positivo, os jogadores que estão aparecendo bem, porque de cara eles já podem dar uma incrementada nesse time, inclusive no time titular, mesmo sendo opções entrando no segundo tempo. Eu acho que esse momento da temporada é justamente para isso, para a gente conhecer melhor os jogadores que estão chegando agora, para que os jogadores possam se conhecer melhor e para que o Diniz possa encontrar alternativas que deem a ele, ao longo da temporada, mais possibilidades de variações táticas e de formações da equipe. Beleza, galera? Eu quero ouvir vocês aí, deixe o que vocês acham, comentário aqui, o like, não se esqueçam, e se inscrevam no canal, ativem as notificações e sejam membros aqui do canal do Lessa, apoiem meu trabalho aqui, conto muito com vocês, qualquer categoria é muito bem-vinda, e aí vocês poderão fazer parte do grupo exclusivo de WhatsApp aqui do canal do Lessa, só para os membros. Tô lá todos os dias trocando ideia com a galera, passando informação por lá também, beleza? Tamo junto, valeu!